Vocês já ouviram o ditado antes tarde do que nunca? Desde maio, que essa maravilhosa pediu pra eu ensinar como que eu faço a minha make básica. E aí, como hoje é domingo, não tenho muita coisa pra fazer, vou me maquiar pro meu dia a dia, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha maquiagem, que eu uso todo dia, que é basicamente a mesma maquiagem. O que vai variar aí são os tons que eu uso de blush no dia a dia, porque como vocês sabem, eu sou uma viciada em blushes e eu tenho várias, e aí vai depender muito do meu mood. Pra começar, eu sempre começo usando protetor solar, mas como eu não vou me expor só hoje, eu vou usar só um hidratante, usa da sua preferência. Eu uso esse aqui da Cetaphil, e aí eu hidrato bem nos últimos dias. Desde que eu acabei tomando muito sol, ela tem ficado muito sensível, e aí toda vez que eu uso algum produto, ela vai ficar vermelha, mas não é porque tá me dando alergia não, é porque minha pele tá sensível, e aí ela vai ficando avermelhada, mas ela neutraliza com o passar do tempo. Base, eu costumo usar essa aqui da Payot. Essa aqui é no tom 05, tá? Se vocês quiserem usar base mais com uma cobertura mais leve, pode usar também. É porque eu gosto de uma cobertura maior, porque eu tenho muita mancha de acne. Aí eu acabo usando um pouquinho mais de cobertura no dia a dia e não me incomoda, sabe? Essa base, apesar de ser uma cobertura bem alta, ela não deixa aquele aspecto de reboco no rosto, sabe? Aí eu costumo fazer isso aqui, ó. Coloco no dorso na minha mão, e aí venho espalhando no meu rosto com uma esponjinha. Eu uso esponjinha úmida, gente. Eu não gosto de espalhar base com pincel, porque eu não sei, eu nunca consigo um acabamento que eu gosto com pincel. Eu prefiro com a esponjinha, porque eu acho que fica um acabamento mais natural, eu acho que fica mais bonito. A depender da base, se for uma base muito fluida, aí eu uso um pincelzinho kabuki, mas no dia a dia, como eu uso bases de cobertura alta, porque é o meu tipo preferido, eu acabo optando por usar a esponjinha, principalmente no dia a dia, porque ela acaba dando essa suavizada na cobertura, sabe? Vocês podem ver que essa base tá aparentemente mais clara aqui, mas é que, como eu falei, eu viajei, tomei muito sol, aí acaba que o meu colo tá diferente do meu tom de rosto, né? E aí vai ser assim até meu bronze sair, gente, então relevem. Eu não tenho nenhuma outra base mais escura, mas eu consigo contornar isso aqui com bronze ou contorno mesmo. De corretivo, eu vou usar o M01 da Francine. No dia a dia eu não costumo usar esse corretivo pra maquiagem do dia a dia, mas é como eu tive um pequeno incidente nos últimos dias e meu olho ele tá um pouquinho mais roxeado, eu vou usar porque esse aqui é o que tem uma cobertura maior, porque eu não tenho muita olheira. Então grande parte dos meus corretivos que eu uso é pra, de fato, iluminar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quem usa óculos, acaba que a gente cria uma sombra no rosto e acaba criando esse efeito de olheira, essa impressão de olheira, que eu não tenho sem óculos. Mas, como o óculos acaba dando essa sombra, cria essa impressão de que eu tenho olheiras, e aí eu uso só pra iluminar, pra tirar esse aspecto visual. Mas aí eu tenho esse corretivo que é bem do meu tomzinho, e aí ele tem uma cobertura maior, e como eu tô com o olho roxo aqui em cima, eu acabo usando ele pra adicionar uma camada de cobertura, porque eu não usei muita base. Então eu quero uma cobertura maior aqui só no meu olho, nessa parte aqui, onde tem olheira e pálpebra, que é onde eu tenho essa parte mais roxinha aqui. Ó, tá vendo que ele adiciona uma cobertura bem boa? Só que eu não recomendo ele pra quem tem a pele oleosa. A minha pele é mista ali, de seca pra mista, na verdade. Quem tem pele oleosa, isso aqui vai derreter em segundos, porque a fórmula desse corretivo ele já é oleoso. Então, assim, em peles oleosas talvez não dê uma boa. Eu comecei a gravar o contorno, falando, e não gravou. Enfim, vou usar de contorno. Isso aqui, na verdade, é um blush, era pra ser um blush da linha Mood, da Ruby Rose, que é na cor CB05. E aí eu uso ele, esse aqui é um tom mais quente, tá? Contornos, no geral, é pra ser mais frio, mas eu uso esse aqui mais quente, que era pra ser um bronze, porque eu prefiro. E uma dica é, sempre peguem contornos até 2 tons acima do tom natural de vocês. Então, por exemplo, eu usei a base 04 da Payot, eu poderia usar um contorno no tom até 06. Por quê? Acima desses tons, né, acima do 6 ou acima do 5, vai ficar marcado, gente. A chance de ficar muito escuro e você não conseguir esfumar direito e ficar marcado é grande. Então, peguem um tom de contorno ou bronzer até 2 tons acima do seu tom mais natural. E pra que se usa bronzer, Cíntia? Pra voltar com o tom, as sombras naturais do rosto. Nós naturalmente nós não temos o rosto de uma cor só, nós temos partes mais claras e partes mais escuras. E quando a gente passa base, a gente acaba deixando todo o rosto em uma cor só. E aí o bronzer ou contorno, eles servem pra voltar com esse contraste, com essas sombras, nessas partes mais escuras naturalmente, que a gente já tem naturalmente, e deixar a maquiagem num tom mais harmonioso. Então vou usar, e eu como é que eu uso?
aplico aqui no pó, não assopro, gente, isso é anti-higiênico, mesmo sendo só em vocês. Você pode dar uma batidinha aqui na mão. E aí eu venho daqui, dessa parte, desse ossinho maior, que é o osso zigomático, né, que é o da maçã do rosto, e venho descendo aqui. Você pode ter gente que usa mais aqui embaixo, mas eu acho que isso cai um pouco, deixa o rosto um pouco caído, né, e nós que já estamos chegando aos 30, eu acho que o contorno aqui fica mais bonito, porque deixa o olhar mais levantado, tá? De blush, vou usar esse rosinha, porque eu tô na vibe do blush rosa, gente. Esse aqui é o tom Pink Tint, da linha rosa da Ruby Rose. E esse blush é extremamente pigmentado, então eu venho só com um pouquinho, né? Pego aqui um pincelzinho e aplico ele. Porque ele é extremamente pigmentado, gente, extremamente. Sabe, você vai ficar chinelada com ele. Eu já dei uma exagerada aqui, mas assim, gente, blush é um negócio que eu não tenho maturidade. Eu gosto de passar blush nessa parte mais altinha, que é a maçã, que a gente chama de maçã do rosto, sabe? Quem tem o rosto redondo igual a mim e não quer evidenciar isso, a dica é usar o blush só nessa região aqui, ó, do finalzinho do olho pra cima. Por quê? Porque vai disfarçar esse rosto gordinho. Eu não me importo, eu gosto de ter essa área mais evidenciada, de ficar com esse rosto mais marcadinho, essa bochecha mais marcadinha. Então eu acabo usando, tá? Então eu vou aqui. E blush é um negócio que, não sei, gente, eu acho tão bonito que eu acabo dando uma carregada, sabe? E aí, pra selar tudo isso, tô usando um pozinho. Esse aqui é o Puro Mate translúcido, da linha rosa da Ruby Rose. Aqui embaixo do olho eu venho com essas esponjinhas, que esse aqui tá podre, inclusive. E pego aqui, ó. Esse pó é tão fininho que se fazer isso aqui não vai marcar. Importante salientar que se você fizer isso com pó compacto, vai marcar as suas linhas de expressão, gente. Mesmo se você for novinha, não vai ficar bom. Então o ideal é, se não for um pó solto ou um pó fininho, translúcido, igual esse aqui, porque esse aqui é bem fininho, o ideal é que você passe com um pincel, tá? Se não, você pode passar com uma esponjinha e depois ir tirando o excesso. Ai, qual pincel eu uso, Cíntia? Pode ser um pincelzinho assim, ó. Aí você pega aqui, ó, e vem depositando aqui embaixo do olho pra selar esse corretivo, tá? E eu gosto de selar um pouco a pálpebra também, gente, porque apesar de eu não usar sombra no dia a dia, se eu não selo isso aqui vai derreter no passar do dia, porque aqui é muito quente, né? E aí eu acho que não fica bacana. Tô gravando pelo TikTok, acabou que perdi algumas partes do vídeo, porque só são 10 minutos aqui. Mas assim, depois de selar a pálpebra, eu passo um pouquinho de contorno. Aí pego um pincelzinho mesmo do próprio contorno e venho passando aqui só pra dar uma corzinha na pálpebra. Aí eu finalizo, né, a pele com uma bruma. Essa aqui é a bruma Fix da Mila, tá? Eu passo antes de passar a máscara de cílios, porque eu não uso máscara de cílios à prova d'água. Porque meu olho irrita muito na hora de tirar, me dá trabalho. Eu prefiro no dia a dia, não. Eu só uso máscara de cílios à prova d'água quando é, tipo, pra maquiagem, pra festa, essas coisas. Essa aqui é a Cosmic Lash da Miss Lari. E aí eu passo um pouquinho só pra tirar aquele aspecto de pó dos cílios. E aí finalizo usando um glossinho. Esse aqui é o All My Life da Lyrics, tá? E aí, assim ficou a make. E aí, se vocês me verem por aí no dia a dia, é essa maquiagem que eu vou estar usando no dia a dia. Não uso iluminador, porque eu acho que pesa muita maquiagem pro dia a dia, carrega muita maquiagem pro dia a dia e eu não gosto. Então essa aqui é a make que eu uso todo dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais sugestão, deixa aqui embaixo. Malu, um beijo. Tchau!